Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Xadrez político dessa semana, vamos falar um pouco a respeito da transição de governo que está sendo realizada em Araçatuba, e não só em Araçatuba, mas imagino que em todas as cidades aí, importantíssimo a transição de governo, inclusive a equipe de transição promoveu ontem o primeiro encontro, tem até uma foto aí, Giovana, importante a gente mostrar, aconteceu na prefeitura de Araçatuba ontem, o primeiro encontro das equipes, está no Hoje Mais essa foto, essa matéria, o primeiro encontro das equipes de transição de governo para o início do próximo mandato, que vai começar no dia 1º de janeiro. A transição democrática de governo prevista em lei municipal foi formalizada por decreto assinado pelo dilador na segunda-feira. O documento oficializa, tá aí a foto, os nomes indicados tanto pelo Lucas Zanata quanto pela gestão atual, que ficará responsável por repassar as informações necessárias à nova administração. Por parte da prefeitura, a equipe de transição é composta pelo secretário da Fazenda, o seu João Isgalha, tá ali o seu João Isgalha de azul ali no meio, ali ao lado da Kelly Tayacolo, também a Carmen Guariente, secretária de Saúde, o Jonathan Magalhães da Comunicação, de Administração a Mauriceia, a chefe de gabinete Kelly Tayacolo. Por parte do novo governo do Lucas Zanata, o Kleber Serafim, Daniel Martins, a Nina, a Geralda Nina Correia, Miriam Gon, a Márcia Galego e coordenada pelo advogado Arthur Bezerra de Souza Júnior. E é com ele que a gente conversa hoje, nesta manhã de quarta-feira, aqui no nosso quadro Xadrez Político. Bom dia, Arthur Bezerra, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Cultura, tudo bem? Bom dia, Zé Walter, bom dia aos ouvintes. Agradeço muito o convite para estar conversando com vocês essa manhã. Sempre à disposição. Arthur, queria saber primeiro de você como foi a formação, primeiro o convite. O Lucas Zanata te procurou antes, durante a campanha ou foi após a vitória? Como você recebeu esse convite do Lucas Zanata para coordenar essa equipe? Sim, bom, Walter, eu fui advogado de campanha do Lucas, né? Sim. Então eu já trabalhei na campanha, coordenando o jurídico da campanha dele. Mas o convite, ele adveio depois da vitória, né? Tá. No momento que a equipe dele, o núcleo dele, ele entendeu que já era o momento de formar a equipe de transição, até porque a lei já determinava um certo prazo, e ele me ligou, me fez o convite, primeiramente para compor, depois numa reunião para coordenar. Um convite esse que eu entendo muito honroso e aceitei de pronto. Tá, e a formação dessa equipe, dessas 5 pessoas que vão participar da transição, o senhor participou dela? Não participei. Esses nomes não escolhidos? Não participei, eu sou uma das pessoas escolhidas, mas eu não fiz parte das opções ali, de fazer parte das escolhas. Mas conhecia essas pessoas? Ou? Algumas sim, outras não, né? Até porque, né, sou de Penápolis, trabalho em Araçatuba, mas eu fui conhecê-los, na realidade, no momento mesmo ali da transição. Mas eles mesmos, a equipe mesmo já se conhece, né? Os 5? Eles já têm a convivência deles de administração pública aqui em Araçatuba, mas eu fui alçado coordenador, com muita honra, mas eu passei a conhecê-los a partir da primeira reunião. Então aí vocês se reuniram depois da vitória do Lucas, e aí fizeram reuniões internas, vocês 6? Tivemos 2 reuniões anteriores a essa que ocorreu ontem de manhã no Paço Municipal. E nessas reuniões internas aí, quais foram as orientações, imagino que o Lucas até tenha participado, das expectativas para esse trabalho a ser feito? Na realidade, o primeiro momento de conhecimento, claro, de entender o que cada um poderia cooperar ali com a equipe de transição, porque você olhando a equipe, ela foi bem formada, muito bem formada por aqueles que a formaram. Nós temos ali 2 pessoas na gestão da saúde, 2 pessoas no jurídico, que vai dar suporte para todos esses pilares, 2 pessoas mais direcionadas à administração e finanças. E nesse primeiro momento, entendendo as expertises de cada um, entendendo quais os núcleos que seriam mais importantes a serem analisados num primeiro momento. Depois tivemos uma reunião onde nós alinhamos algumas questões, o que era realmente uma equipe de transição, porque quando começa tem aquela coisa, onde a gente vai, onde não vai, o que vai fazer, o que não vai. Entendemos que equipe de transição, ela nada mais é do que um momento de se entender a máquina em andamento. Então delimitamos os pontos, delimitamos o que nós deveríamos fazer.
elegemos os núcleos a serem buscados e esperamos a nomeação do prefeito em exercício. E esses núcleos foram elencados depois da escolha dos nomes? Eu acredito, sim, óbvio, ali com os nomes nós já entendemos mais ou menos quais eram os núcleos, mas a gente percebe que a própria equipe que formou essa equipe, né, as cabeças que formaram a equipe, já pensaram onde deveria se atacar. Saúde, administração, contratos, né, licitações e o jurídico dando esse Seriam suporte. esses 3 núcleos, Sim. Saúde, contratos e jurídico. Saúde, todos os contratos, licitações, administração, porque isso vai pegar toda a Casa Civil, vai pegar toda a Prefeitura, né? E a preocupação da saúde pela continuidade do serviço. O senhor diz núcleos, mas seria assim, o foco principal do trabalho. Exatamente. A gente está tratando como núcleos, né? Porque, por exemplo, a gente trabalhar com Secretaria de Cultura, a gente acredita que vai ser um segundo momento da transição. Você trabalha com outra secretaria que a gente entenda que já está rodando de uma forma a contento, segundo momento, mas a gente precisa primeiro entender prazos de contratos, licitações deflagradas, na saúde, como está a situação, né, daquelas prestadoras, né, das organizações sociais, onde vence, o que não vence, se os insumos eles são competência da organização social, se é da prefeitura, se vai ter em janeiro, se não vai, uniforme escolar. Então você percebe o seguinte, que essa equipe vai focar nos contratos, porque você tem uma amplitude de situações, até os serviços continuados, e a saúde, que é, né, a grande preocupação, né, da gente aí para entender como é que está a situação dela. O senhor participou, e pelo menos eu vi no release encaminhado, da transição do Kaique Rossi na Prefeitura de Penápolis. Eu fui secretário de administração do Kaique. Mas não participou da transição dele? Não participei. Não participou. Não participei, mas eu fui convidado no final de dezembro, né, lá em 2020, e fiquei como secretário de administração. Mas na realidade, né, José Walter, a transição ela vai acontecer mesmo no dia 1º de janeiro, ali que você tem a competência, né, dos atos administrativos, né? Então, eu, de alguma forma, acabei participando, sim, da transição do Kaique. Talvez isso tenha sido um dos determinantes para o Lucas também ter te escolhido, essa experiência já nesse... Creio que sim. Fui procurador municipal no município de Alto Alegre, fui consultor de políticas públicas e jurídico do Sebrae São Paulo com 5 anos, concursado. Lá é um processo seletivo, mas equipara-se a concurso. Trabalho na área pública, né, no direito público há bastante tempo, já presto assessoria para prefeitos na região e também na capital. Então, eu acredito que, né, nas conversas a aproximação que houve durante a campanha, a aproximação profissional, de repente isso possa sim ter pesado para o convite. Arthur, ontem vocês fizeram então a primeira reunião efetiva, foi lá na prefeitura a reunião? Foi na prefeitura. E o que você pode dizer a respeito desse primeiro contato? Ontem você conversou lá, via ali a chefe de gabinete, viu o secretário da Fazenda, a secretária de Saúde. Ontem, o que você pode dizer a respeito dessa primeira reunião com o atual governo? Sim, claro. O Sgalha, né, o secretário de Desenvolvimento da Fazenda, nos recebeu muito bem. Ele foi a pessoa, porque ele é o nomeado coordenador da equipe. Porque é o que eu disse lá agora, sabe, José? Nós não temos 2 equipes mais. A partir de ontem, nós somos uma equipe só. Até eu fiz uma brincadeira na hora que a Carmen, ela sentou no meio da gente. Eu falei, não, senta mesmo, por favor, porque agora nós somos uma equipe só, né? E esse primeiro momento foi para alinhar esse tipo de situação. Olha, somos uma equipe, vamos trabalhar em conjunto. A nossa ideia aqui é só trocar o pneu do carro em andamento. E foi muito prazeroso, foi muito bom, fomos muito bem recepcionados. Então, esse primeiro contato para mim já nos traz assim bastante esperança de uma transição democrática, aberta. Então... E você já tendo participado, disse ter participado, apesar de não efetivamente, mas ter acompanhado a transição lá em Penápolis, quais são as possibilidades de uma equipe de transição efetivamente? Decisões não podem ser tomadas, é muito difícil tomar uma decisão, porque vocês só podem tomar decisão a partir do dia 1º de janeiro. Perfeito. Mas aquilo que é possível para a equipe de transição nesses 2 meses, não dá 3 meses, 2 meses é alguma coisa.
Bom, a gente vai apontar os pontos, né, principais de decisão que o Lucas Zanata terá que tomar a partir do dia 1º. Relatórios, né? Então. Relatórios, sim. Apontamentos, direcionamentos. Olha, isso aqui precisa pensar, isso aqui é urgente, isso aqui você precisa, não pode deixar passar. Essa pasta aqui você já vai ter que estar muito bem preparada para receber e já dando andamento. Então são relatórios, são apontamentos. A gente vai explicar para a equipe, para a futura equipe do Lucas, onde eles já devem focar as atenções e as energias a partir do dia 1º de janeiro. E nesse foco, eu estou dizendo aqui, queria até falar com relação à saúde, a gente até estava falando fora do ar, porque foi muito foco da campanha, a questão da saúde, da campanha de todos os candidatos. A saúde, a saúde, a saúde. Alguns até disseram que no dia 1º de janeiro iria abrir pronto-socorro, iria fazer, o Lucas até tinha a intenção, dizia na campanha, de fazer aquilo que o dilador, as UBSs, voltar a ser UPAs. É possível nessa transição algo nesse sentido já para janeiro? Primeiro, a gente tem que pensar que toda a equipe futura do Lucas não tem competência administrativa alguma para tomar nenhuma decisão, né? A competência hoje dos atos administrativos está, né, sobre o prefeito em exercício, o dilador. O que pode se pensar é reunir essa equipe de transição com as informações que vamos coletar junto com a futura equipe dele, que ele já deve estar ali montando, e pensar em estratégias já para 1º de janeiro. Não consigo te falar quais são. Primeiro, que nós não temos ainda nenhuma informação conforme que vamos encontrar. Não temos. Ontem nós fizemos um requerimento já de alguns contratos, algumas situações, que dentro dos prazos legais ali, né, a gente vai aguardar certinho, conforme a lei de transição ali determina. Mas com esses dados, entendendo o que está acontecendo, a gente pode falar, olha, dá para já se fazer isso, não dá? Ainda é muito incipiente para te dar uma informação nesse sentido, porque a gente não tem dado nenhum. Mas o Lucas, na campanha, ele disse que a saúde haveria uma mudança, sim. Eu acredito que haverá. Você tem que pensar mais na questão da saúde básica. A saúde básica que é a porta de entrada da saúde do município. Então, algumas situações, junto com o Dr. Daniel, né, que é o nosso membro mais específico na saúde, junto com a Márcia, eles devem estar pensando alguma coisa nesse sentido. Mas é muito difícil de pensar o que efetivamente, porque nós estamos no início. Ontem nós tivemos a primeira reunião, a gente não entende, a gente não sabe até quando o contrato das OSs vão, a gente não sabe quais as responsabilidades das OSs. Vão se cumprir, as promessas de campanha elas serão cumpridas, mas a gente tem que entender quais os caminhos a serem tomados para chegar nesse E Arthur, você disse aí, por exemplo, que ontem foram feitos alguns requerimentos. Esses requerimentos são protocolados. Sim. E a legislação de transição, ela traz prevê até prazos para... Sim, ela prevê. Eu sou coordenador. A gente fala, é uma equipe só, né? Mas é só para haver uma interlocução facilitada. Eu, como coordenador da equipe externa, oficio o coordenador da equipe interna. E na lei de transição, ele vai ter 2 dias para entregar o meu ofício. 2 dias? 2 dias. Não, para entregar o ofício para o setor responsável, né? O setor, né, que nós estamos visando o documento. E esse setor, ele tem 5 dias para devolver. Então, geralmente, um documento ele tem no prazo de 7 dias para ser devolvido para a comissão, para análise. E essas reuniões de vocês, você já tem aí a periodicidade disso? Já está agendado? Nós já deixamos certos que a partir do momento que nós tenhamos... Porque, assim... Todos os documentos eu posso ficar fazendo os requerimentos a qualquer momento. A equipe digital, entendeu, né? é tudo digital, vou entrar no processo eletrônico para fazer esses requerimentos, tá? A partir do momento que a gente entender a necessidade de nos reunirmos novamente, não há problema. Não há nada agendado, mas na necessidade a gente se reúne. Porque qual que é o passo agora? Receber esses primeiros documentos ao qual nós fizemos o requerimento ontem, sentar com a equipe de transição, analisar isso e entender, é necessário chamar todo mundo ou vamos conversar só com o coordenador? Mas hoje, o que temos em mão? O aguardo e um aguardo pertinente, porque eles estão no prazo deles, nós pedimos ontem, claro, aguardar os documentos. Vão cumprir perfeitamente. Sim, com certeza. Né? Aguardar os documentos dentro do prazo para que a gente possa ver ali as primeiras informações. E a partir das primeiras informações,
né, promovermos outros requerimentos ou outras reuniões, né? Desses nomes aí, a gente tem 5 nomes que foram o senhor coordenador e tem os 5 nomes que foram indicados para a transição. Você diz que são esses 3 focos principais que vão buscar nessa transição. Quais seriam os responsáveis, em tese, pela saúde? Doutor Daniel. O Daniel. E a Márcia. E os outros 3? Depois nós temos a Miriam e a Nina, que elas ficaram mais voltadas para as finanças públicas e administração e licitações. Certo. E o Dr. Kleber, e eu coordenando, mas o Dr. Kleber fazendo a panorâmica geral de análise de contrato, dando suporte. Em algum momento, nessas conversas já existe alguma expectativa ou convite para secretariado entre vocês? Não, os convites, eles vieram no sentido de compor a equipe de transição. Então, nem hoje, expectativa. Nem expectativa. Hoje nós somos todos integrantes de equipe de transição. É óbvio que o Lucas já está pensando junto com seus conselheiros. Pensando com seus conselheiros, mas eu não tenho acesso a esses nomes, eu não converso sobre isso. Tá? Mas eu creio que em breve aí alguns nomes eles já possam... Até o senhor estava dizendo aí, vocês vão analisar os contratos e tudo mais, essas questões da saúde, e os relatórios vão ser apresentados, eles vão discutir o que vai resolver para janeiro, com as pessoas da saúde, imagine até com o secretário que ele imagina que seja. Perfeito. Eles já devem ter na mente dele esses nomes, né? Mas nós, enquanto equipe de transição, nós somos equipe de transição. E poderia ser da equipe de transição ou não? Isso está descartado? Não está descartado. Não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido, mas também não houve nenhum tipo de conversa a favor desse sentido. Não, o convite é para transição e nós tínhamos total consciência que o convite era para transição. Para transição. Tá, são 7h50, a gente tem que fazer um intervalo comercial aqui na Cultura, a gente faz um rápido intervalo, na volta vou perguntar para o Dr. Arthur aqui com relação à Zona Azul, vou perguntar a respeito dos cargos das FGs, porque foi um assunto também muito tratado, inclusive eu perguntei para o Lucas Zanata aqui, e outros temas a respeito dessa transição de governo aqui em Araçatuba. Continue com a gente, rápido intervalo na Cultura FM, Jornal de Verdade volta em instantes. 52. Bom, recebendo o Dr. Arthur Bezerra aqui, quero falar com o senhor a respeito de um outro assunto importante, que é a Zona Azul, Arthur. Nós tivemos essa semana passada, a notícia de que a liminar que mantinha a Zona Azul contrato de 10 anos, esse contrato aí não foi renovado pela Prefeitura por conta de 2 indicações do Tribunal de Contas, a Prefeitura entendeu por bem não renovar, e a Zona Azul no ano passado entrou com uma ação na Justiça e por uma liminar foi mantida. A liminar caiu porque a ação foi julgada improcedente. E aí não teve mais como atuar. O Osni esteve aqui e disse que haveria a possibilidade até de uma nova licitação. Como a transição, eu imagino que vocês já tenham conversado com o novo governo, com o Lucas Zanata e tudo mais a respeito disso, como a transição conversou com o novo governo e entende a respeito da situação da Zona Azul em Araçatuba? Olha, Walter, como a gente está aí já no meados de outubro, né, você startar um processo licitatório, esse processo, acredito que ele vai ou se findar bem no final do governo atual ou entrar no novo governo. Então, nós gostaríamos de ter um tempo para estudar outras possibilidades de Zona Azul. Né? Existe um clamor popular de que a Zona Azul seja passada para alguma entidade, de uma forma republicana, de chamamento de entidades, mas que seja entregue através de um processo licitatório para alguma entidade da cidade, se eles tiverem condição de fazer esse gerenciamento. Então, por isso que, a partir do 1º de janeiro, nós vamos estar pensando de que forma a gente vai fazer, o mais rápido possível. Então, vocês vão aguardar janeiro para fazer esse estudo de viabilidade de uma entidade assistencial da cidade. Perfeito. Porque o Osni teve aqui e disse que se houvesse interesse da transição, eles conseguiriam lançar a licitação, bom, ele disse aí até em 30 dias, só que, aquilo até que ele disse aqui, se não teria o porquê ele lançar a licitação, caso vocês imaginassem fazer outra coisa, seria um gasto desnecessário. Tempo. O Lucas tem essa ideia de pensar. E o senhor entende isso possível? Passar para uma entidade? Já viu em alguma outra cidade? Já. Penápolis, por exemplo. A PAI ficou muitos anos ali
gerenciando e tal. Sendo bem feito, a entidade ela Esse consegue... estudo e o tempo para que esse estudo seja feito? A gente vai tentar o mais breve. A gente, digo, porque eu estou na transição... Não sabe se vai ser Não. secretário. É porque eu tenho a ideia... Não. É que eu tenho a ideia mesmo de que o governo começa já na transição, né? Então, pelo menos, eu coopero com o governo do Lucas pelo menos 2 anos e meio, esses estudos, né, não conseguem já ser iniciados para que essa decisão A equipe de transição pode chamar o responsável pela mobilidade urbana por essa questão e começar já esse trabalho, esse alinhamento. Não há problema algum. É como eu te disse, né? Iniciamos ontem. Sim, e ainda não tivemos tempo de muita coisa. Mas sim. É totalmente possível e é algo que está realmente no nosso radar. Não sendo essa possibilidade, então seria o lançamento de licitação... para uma empresa privada, de concorrência aberta, sem problema algum. E a manutenção da Zona Azul. Perfeito. Tá bom. Eu acho que a manutenção da Zona Azul é pertinente, até por uma questão de rotatividade do próprio... Sim, com certeza. Do próprio centro da cidade. O centro de Araçatuba voltou aquele caos de antigamente. Vamos lá, trocando de assunto, passando para outro assunto, queria falar com você a respeito de cargos e FGs em Araçatuba. Perfeito. Pela informação que eu recebi, Araçatuba hoje tem aproximadamente 130 cargos de livre nomeação e mais ou menos 280 FGs que são pagas. O Lucas esteve aqui na entrevista pós-vitória da eleição e disse que a intenção, o interesse dele é que tudo isso fosse zerado pelo atual governo para que em janeiro isso tivesse liberado para que ele pudesse tomar as decisões dele em seguida. Isso mudou? Há uma nova conversa a respeito disso? Vai zerar tudo mesmo? Walter, eu não conversei com o Lucas sobre isso, tá bom? Então, voltando, vou frisar, eu faço parte da equipe de transição que tem uma função específica de analisar. Mas isso seria situações. feito na transição, certo? Sim. O pedido para o atual governo... Mas eu creio, né, que o Lucas irá conversar com seus conselheiros e também com a equipe de transição e entender a viabilidade disso. Por quê? Tá? Porque existem algumas situações que devem ser pautadas, como, por exemplo, funções gratificadas. O Supremo já entendeu que funções comissionadas não devem ser gratificadas porque realmente faz parte da natureza da nomeação. Mas funcionários de carreira que são alçados a cargos de diretores, de repente faz sentido, porque ele está saindo de uma responsabilidade X e passando para Y. Então, entenda, será estudado também. Não existe essa decisão tomada, então, pelo menos não foi passado para você. Desconheço. Se vai zerar as FGs e os cargos. Não Desconheço. tem essa informação. Não chegou até mim. Se está discutindo lá com os conselheiros que não são da transição, eu não sei dizer, mas pra gente não chegou essa informação. Tá bom. Com relação a gente voltando a essa questão da saúde, o senhor falou com relação à revisão, análise de contratos. Imagino que essa questão de contratos, doutor Arthur, seja também para a continuidade do serviço, para a máquina não parar. É para a continuidade. Transição é continuidade, tanto é que é transição, né? O próprio nome diz, é passar de um governo... sabe aquela prova olímpica da corrida, que um passa o bastão para o outro em movimento, é justamente isso. Então, para que o bastão não caia da nossa mão no momento da passagem, que isso é penalizado, né, na prova, nós queremos estar preparados para essa transição de governo. Então, é continuidade, é analisar quando vai vencer, se há necessidade de já antecipar um processo licitatório, se vai ter medicamento... Mas isso para janeiro, então, para a decisão de janeiro. Sim, mas a transição, ela vem apontando. E não, por exemplo, vamos lá, a transição. Se a transição entender que no dia 1º de janeiro a gente não vai ter dipirona no posto, é óbvio que nós vamos conversar com a equipe responsável hoje no governo atual e pedir, olha, é interessante já pensar na dipirona. É óbvio, transição é para isso, é para que o serviço não pare. Entendi. Por isso de análise, as questões de análise justamente são para isso, para entender prazos de vencimento, as responsabilidades dos contratantes, para que a gente possa... E ainda nenhuma decisão foi tomada, então, por conta dessa primeira reunião só que foi realizada? Sim, a gente não teve acesso, não tivemos acesso porque está dentro dos prazos corretos, foi ontem que nós protocolamos, né?
mas não tivemos acesso a nada ainda, né? Então, nós Doutor Arthur, teremos. estão perguntando aqui na nossa live, a gente estava falando de Zona Azul e estão questionando com relação, o senhor falou que há o interesse da questão da manutenção da Zona Azul. Então, Sim. questionando a Zona Azul na Santa Casa. Alguma coisa foi conversada Ainda sobre não. isso? Ainda não. Se há uma... Porque antes, até então, existia a Zona Azul aqui no centro e na Santa Casa, o que eu Certo. acho que é extremamente necessário. Não há nenhuma mudança com relação a isso. Ainda não Tá, houve. nenhum posicionamento com relação a isso. Bom, doutor Arthur, eu gostaria muito de agradecer o senhor pela sua presença aqui nos Estúdios da Cultura. Microfones sempre abertos aqui para sempre que tiver alguma novidade. Estamos sempre à disposição e desejo sucesso, boa sorte aí no seu trabalho e sempre à disposição aqui na Cultura, tá bom? José Walter, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá bom, então. Próxima reunião já está marcado ou não? Não. Vai aguardar Vamos só aguardar essas primeiro. Nós estamos respostas? no aguardo dos documentos. Dos primeiro. documentos Exato. chegarem. Os requerimentos foram feitos ontem. Ontem. De quantos contratos vocês chegaram a pedir? Nós chegamos a pedir contratos da saúde, eu não me recordo quantos, mas existem contratos da saúde. E De também, OS? sim, e fizemos o requerimento também das leis orçamentárias, né? Vai ser votada a LOA agora, mas a gente já quer dar uma olhada como que o orçamento está previsto para o ano que vem. Que isso também é continuidade, né? É entender onde está direcionado. Porque o primeiro ano de gestão do prefeito, ele obedece à lei orçamentária do governo passado. Então, isso também é Sim, transição. sim, já tá, então, foi uma das primeiras providências que a gente quer analisar. E para o ano que vem nós teremos as emendas impositivas Perfeito. de vereador que vai... Valerão as impositivas. Vai alterar bastante aí Exato. o orçamento. Exato. Muito obrigado, doutor Arthur, agradeço. sempre à disposição aqui na Cultura, tá bom? Igualmente, querido. Recebemos então o doutor Arthur Bezerra falando a respeito da transição de governo e as expectativas e os planos do Lucas Zanata. A primeira reunião foi feita ontem, ainda poucas decisões tomadas e vamos aguardar os próximos passos desse novo governo que começa no dia 1º de janeiro. Nosso xadrez político de hoje, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para você nessa manhã de quarta-feira, hoje 23 de outubro de 2024. Jornal de Verdade volta em instantes.